Olá, amadinhas, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou a pastora Rosângela Carvalho, dando continuidade ao nosso devocional bíblico anual Amigas de Jesus. E nós estamos lendo, aprendendo, meditando no Novo Testamento. E nós estamos no Evangelho de João, no capítulo 7. Eu vou estar lendo o capítulo 7, do versículo 40 ao 53. Mas antes de iniciar a nossa leitura e o nosso devocional, eu gostaria de convidar você que gosta de ouvir os nossos devocionais, que está conosco e ainda não está inscrito em nosso canal. Eu peço para que você, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque todas as vezes que nós tivermos conteúdos novos, o YouTube rapidinho vai estar avisando para você que tem maná novo no nosso canal. E compartilhe com seus amigos, com seus familiares, comentem sobre o nosso devocional, porque tudo isso, amados, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante para a vida de vocês. E com isso também vocês estão nos auxiliando, nos ajudando a propagar o evangelho do nosso Senhor Jesus. Tá bom? Eu agradeço a todos pela atenção, pelo tempo que está conosco em nosso canal. Em nome de Jesus. Vamos à nossa leitura. João, capítulo 7, do versículo 40 ao 53. Nos diz assim o 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltam sem Jesus. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxeste? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam-lhes eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Amém? Louvado seja o nome do nosso eterno e amado Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Quando nós começamos a leitura do livro de João, a palavra do Senhor diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O Verbo é a própria palavra, é o próprio Jesus. E o Verbo é a palavra que determina a ação. Nada mais apropriado para nós compreendermos as atitudes das pessoas que ouvem Jesus. O que
nós estamos entendendo que ninguém fica imune às suas palavras, porque as suas palavras, elas penetram e agem no interior de cada um. Então, as pessoas que estavam ali ouvindo a Jesus, algumas se posicionavam a favor e outras contras. Algumas ficavam incomodadas e não conseguiam definir uma, vamos dizer assim, uma posição em relação a quem Jesus era e aquelas palavras que ele estava anunciando. E muitas outras também se sentiam ameaçadas pelas palavras do nosso Jesus. Então a gente percebe que naquele diálogo de Jesus em anunciar a palavra, que estava gerando uma ação direta no interior dos seus ouvintes, daquelas pessoas, os guardas haviam sido designados para capturar Jesus e levá-los até o sinédrio ali para os escribas e os fariseus interrogá-lo. E naquele momento estava acontecendo a festa dos tabernáculos, né? E João, ele narra que entre Jesus e os judeus havia ali um tipo de controvérsia. Uns diziam que ele era profeta e outros diziam que ele era judeu. E outros não diziam nada. Então, assim, ficou uma coisa meio embaralhada, uma coisa meio confusa, uma coisa meio que de divisão. Surgiu ali entre eles um questionamento, na verdade, né? Uma contenda. E a gente percebe que essa controvérsia narrada aqui por João, ela demonstra para nós, amadas, a firmeza e o caráter do nosso Senhor Jesus, a firmeza que ele tinha e o compromisso que ele tinha em anunciar a verdade da palavra de Deus e o caráter dele, porque Jesus, ele não usurpou ser Deus, ele veio em nome de Deus cumprir o envio que o Senhor nosso Deus o mandou para cumprir humildemente, né? E a gente percebe que Jesus, ele veio para servir ao Senhor, né? Então a palavra de Deus causavam dentro daquelas pessoas algum tipo de incômodo, porque em oposição à fraqueza moral daquelas pessoas, a inveja, a violência que definiam ali naquele momento o caráter daqueles religiosos, Jesus, ele ensinava as verdades de Deus. E naquele momento, ele era menosprezado pelos religiosos, porque Jesus, ele buscava a glória de Deus em seu ministério. Ao contrário, né, daqueles homens que buscavam apenas honra para si mesmo. Eles blasfemavam, julgavam pela aparência e manipulavam o povo de acordo com seus interesses egoístas. E Jesus, ele pregava oferecendo vida, liberdade, satisfação no Espírito de Deus a todos os que neles crescem. Já os religiosos tinham suas mentes a serviço do diabo, vamos dizer assim. E por isso eles não entendiam nada da palavra espiritual que Jesus ministrava na alma daquelas pessoas e também em suas próprias almas. E eles se ocupavam em propagar a morte, prisão, divisão no meio do povo, visando paralisar a palavra de Deus, visando paralisar o Senhor Jesus. Então Satanás, ele trabalha com manipulação, prisão e divisão. Já Jesus trabalha com relacionamento, liberdade
e comunhão. E ali, no meio daquela discussão, quando a gente volta lá um pouquinho para trás, né, a gente vê uma citação de Pedro, acho que João 6, não sei se 68 ou 69, depois eu preciso dar uma olhadinha para ter certeza para falar, onde João diz, né, Senhor, a quem iremos? Se só tu tens palavras de vida eternas, e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus entre assim, entre aqueles mais íntimos, né? A gente vê justamente essa citação de Pedro em relação a Jesus. Para onde nós iremos? O que nós vamos ouvir se só o Senhor tem palavras de vida eterna e nós cremos que tu és o Santo de Deus? E por outro lado, ali pelo lado daqueles que já não eram os discípulos verdadeiros de Jesus, a gente percebe uma oposição ao contrário, né? Uma certa dificuldade daqueles homens identificar verdadeiramente quem é Jesus Cristo. Aqui Jesus Cristo veio a esse mundo. E nós temos essa convicção que a palavra de Jesus era verdadeira e poderosa. Tanto que os guardas que foram enviados para prendê-lo ficaram impactados com o poder de Deus que havia na vida de Jesus. E eles não conseguiam praticar a injustiça, né, de prender Jesus. E aquela oposição demoníaca daqueles fariseus agindo por meio da maldade no coração daquelas pessoas, levantou contra eles uma contenda. Peraí, até vocês foram convencidos pelas palavras daquele, né? E aí então os guardas, ele diz, homem nenhum fala o que ele fala. Louvado seja Deus. Eles estão dizendo, nós nunca ouvimos, não importa se ele é profeta, se ele é o Messias, não importa se ele está na Galileia, se ele veio de Belém, não importa, o que importa é que eu creio que ele diz ser quem ele diz que é. E não vimos nele mal, não vimos nele nenhuma condenação para que nós os trouxéssemos aqui como um prisioneiro, porque nós nunca ouvimos da boca de nenhum homem normal ou natural o que nós ouvimos da boca daquele homem. O que aquele homem diz verdadeiramente entrou na alma daqueles guardas, entrou na alma daqueles soldados e fizeram ali um reboliço dentro deles. Quando nós ouvimos as palavras verdadeiras de Jesus, amados, a palavra tem o poder de mover o nosso ser, de trabalhar em nossa alma. Então, quando nós ouvimos as palavras verdadeiras de Cristo, ela tem o poder de nos convencer de que somos miseráveis, falhos, pecadores, egoístas e que somos carentes e necessitados das misericórdias do Senhor. E foi isso que aqueles homens viram em Jesus. E Nicodemos, que fazia parte ali também do Sinédrio, ele fala, viu, não é certo que a gente julgue, não é, a nossa lei não é assim. A gente não pode condenar uma pessoa sem antes ouvi-la e julgá-la, né? Aí então os escribas viram para Nicodemos e falam, até tu, Nicodemos, tá acreditando naquele lá, naquele um? Então, amados, o que eu vejo como uma reflexão e meditação para nossas vidas através desse devocional, dessa passagem de João 7, 40 ao 53, é que em nossas orações nós devemos nos colocar diante de Deus com sinceridade as dificuldades que temos para assumir uma posição, sabe? E ter a certeza que Deus vai olhar para a sinceridade, para a humildade e a verdade do nosso coração
e nos libertar de todo laço, de todo engano, de toda dúvida, de toda incerteza, de toda incredulidade de quem Jesus é, né? Se Jesus é verdadeiramente o Messias, que veio da linhagem de Davi, se Jesus é o profeta, se Jesus veio de Belém, se Jesus veio da Galileia. Então nós temos que nos colocar verdadeiramente diante do Senhor. Então o que eu sugiro que a gente faça, que a gente identifica dentro de nós com quem nós somos mais parecidos. Se nós somos parecidos com aqueles que declararam que Jesus é o Messias, o enviado, que Jesus é o profeta de Deus, que Jesus é quem ele disse que ele estava dizendo que ele era, que nós ou nós cremos nisso, ou nós estamos desse lado, ou nós estamos dos lados dos escribas e do fariseu, que a palavra, quando ela nos confronta, ela nos ofende, ela revela verdadeiramente quem somos, como nós estamos, e nós rejeitamos essa verdade da palavra de Deus. Então, às vezes é mais fácil a gente querer camuflar a revelação, a verdade nua e crua de como nós somos, do que nós temos que encarar que realmente nós estamos numa condição caída e carecemos dessa verdade da palavra para sermos libertos. Então nós precisamos fazer uma escolha e nos posicionar diante do Senhor Jesus, mesmo com todo o constrangimento pelo nosso pecado, pela nossa falha, pelas nossas fraquezas, mas nós precisamos pedir que o Espírito Santo do Senhor venha mostrar a nós a situação que nós estamos mediante a palavra do Senhor, e com o nosso coração puro, com o nosso coração sincero, com o nosso coração aberto, nós podemos ouvir as verdades de Jesus e experimentar da sua força libertadora, que aqueles guardas experimentaram. Não há ninguém com palavras como essas. Então, assim, precisamos nos disciplinar, né? Nos colocar verdadeiramente diante do Senhor Jesus e compreender qual é a nossa real situação. Em nome de Jesus, Pai de amor, eu te peço nessa noite, Senhor, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei qual horário do dia as tuas filhas, os teus filhos vão estar ouvindo esse devocional, mas que no momento, Senhor, que essa palavra penetrar nos ouvidos, que ela entre no coração, Senhor, como uma espada de dois gumes, que divida, Senhor, que tira toda dúvida, Senhor, toda incerteza, todo medo, toda insegurança, que essa palavra, Senhor Jesus, venha verdadeiramente revelar como nós estamos e que nós possamos nos posicionar em arrependimento, em contrição de espírito e de coração diante das verdades da tua palavra. É o que nós te pedimos, papai. Te louvamos, te exaltamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua leitura.